Olá, tudo bem? Eu me chamo Tiago Silva e hoje falaremos um pouco sobre as propriedades coligativas. Bom, propriedades coligativas são aquelas propriedades das substâncias puras que são modificadas quando se adiciona um soluto não volátil a elas. Como assim? Quando você tem uma substância pura como a água, por exemplo, que você adiciona é, um, um soluto não volátil, pode ser sal, açúcar, glicose, não volátil. Essas propriedades elas se modificam. Essas propriedades, portanto, não são explicadas pela natureza da substância, mas sim pela quantidade de moléculas, partículas ou átomos. Certo. E existem quatro tipos de propriedades coligativas. São elas a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmose. Vamos falar um pouquinho sobre a tonoscopia na aula de hoje, certo? E vai haver uma explicação e eu quero deixar claro o que é tonoscopia e como ela se aplica. Bom, vamos lá. Ainda vou falar um pouquinho sobre as propriedades coligativas e o que elas estudam. Essas propriedades dos solventes as propriedades dos solventes modificadas são a pressão de vapor, o efeito tonoscópico, que é o que a tonoscopia estuda, como o próprio nome já pode dizer, tonoscopia. O ponto de ebulição, o efeito ebolioscópico, que é o que a ebulioscopia estuda. Então, a ebulioscopia estuda quando o líquido, a solução vai entrar em estado de ebulição, quando ela vai estar passando do líquido para do líquido para o gasoso. E o ponto de fusão é o efeito crioscópico, a crioscopia. Então essa crioscopia ela estuda a transição do ponto de estado líquido para o estado sólido. E a pressão osmótica é o efeito osmoscópico. A osmose estuda esse efeito. Como assim? Esse efeito ele vai ser um pouco explicado mais à frente e trabalha com parede osmótica e a perca de, de líquido para com essa osmose. Mais à frente iremos falar um pouco sobre isso. Bom, o estudo das propriedades coligativas nos permite responder algumas perguntas que nós temos algumas dúvidas, que são elas: por que acrescentar sal ao gelo para gelar cerveja em lata? Por que acrescentando sal ou açúcar a quantidade de água que está iniciando fervura ela para de ferver? Por que as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios com a temperatura abaixo de zero, sabendo que a água congela a 0 graus Celsius? Ou seja, por que ela não congela nos oceanos, né? O que acontece quando se coloca sal em um pedaço de carne? E o que acontece com a fruta desidratada dentro de um recipiente com água? Bom, são alguns dos questionamentos que nós poderemos responder após o estudo dessas propriedades coligativas. Hoje nós iremos embasar inicialmente em tonoscopia, mas sucessivamente nas outras aulas falaremos da ebulioscopia, crioscopia e da osmose. Bom, indo mais além, falaremos da tonoscopia. Tonoscopia, também denominada de termometria, esta propriedade coligativa estuda a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente causada pela adição de um soluto não volátil. Uma mistura que foi adicionada no soluto não volátil. Para a tonoscopia temos a fórmula ΔP, variação de P de pressão, é igual a P2 menos P, sendo P a pressão de vapor da solução e P2 pressão de valor do solvente. Certo? Essa aqui é uma equaçãozinha que temos que saber para estudar a tonoscopia. A tonoscopia é a propriedade coligativa que ocasiona o abaixamento da pressão do vapor do líquido. Esse abaixamento, quando ele se adiciona, quando é adicionado ao líquido
um soluto não volátil. Se adicionarmos um soluto não volátil em um solvente, ocorre a diminuição da pressão de vapor e, consequentemente, demora mais tempo para evaporar. A pressão de vapor de um solvente puro sempre será maior do que a pressão de vapor de uma solução. Como assim? Quando você adicionar um soluto não volátil a uma solução, a pressão que esse solvente tinha vai ser um pouco maior. E quando você adicionar esse soluto não volátil, ela vai diminuir. Essa pressão de vapor de um solvente puro será maior do que a pressão do vapor de uma solução. Com a adição de partículas de soluto, intensificam-se as forças atrativas moleculares e diminui a pressão do vapor do solvente. Quanto maior for o número de mols de soluto não volátil na solução, maior será o abaixamento da pressão máxima de vapor, como vamos ver aqui abaixo no gráfico. Efeito tonoscópico. A 25 graus Celsius, a água pura está a 25 milímetros de mercúrio. Isso aqui é uma medida de pressão, 25 milímetros de mercúrio. Aqui podemos ver o vapor de água, a água líquida, e essa aqui foi a medição averiguada, 25 milímetros de mercúrio. Nessa mesma quantidade de água, 1 litro de solução, mais 1 mol de glicose, C6H12O6. Temos já a diminuição da pressão. Aos mesmos 25 graus Celsius, a pressão ela diminuiu bastante para 12 milímetros de mercúrio. Então, seria necessário, para entrar em estado de ebulição, uma maior temperatura para que atingisse 760 milímetros de mercúrio, em que a água entra em estado de ebulição. Se adicionarmos um soluto não volátil em um solvente, ocorre a diminuição da pressão de vapor e, consequentemente, demora mais tempo para evaporar. A pressão de vapor de um solvente puro sempre será maior do que a pressão de vapor de uma solução. Com a adição de partículas de soluto, intensificam-se as forças atrativas moleculares e diminui a pressão do vapor do solvente. Como assim? Quando você adiciona um soluto não volátil, essa solução ela vai estar vai estar se intensificando uma colaboração para que elas possam estar mais perto ou mais longe. Então, as partículas elas estarão fazendo força para puxar umas às outras. Então é por isso que precisa de um pouco mais de calor, temperatura, para que possa entrar em estado de ebulição. Sabe-se que toda solução tende a um equilíbrio, e este pode ser atingido pela lei de Raoult. Raoult descobriu essa lei fazendo experimentos, obviamente. Então a pressão de pressão de vapor de um solvente em uma solução é igual ao produto da pressão do valor do líquido puro presente nesta solução. Se considerarmos a fração molar, veja a fórmula que permite calcular esse princípio. P2 é igual a PO vezes X2, onde P2 a pressão de vapor do líquido na solução, PO a pressão do valor do líquido puro e X2 a fração molar de um líquido na solução. Então, essa é uma das principais fórmulas que é utilizada para verificar essa lei. E vou deixar um exercíciozinho rápido que resolveremos no início da próxima aula. Que esse exercício consta com a pressão do vapor da água pura é de 6,4 kPa a 25 graus Celsius. Qual será a pressão do vapor da solução à mesma temperatura que possui 0,8 mol de glicose em 4,0 mol de água? Bom, exercício fácil, espero que vocês consigam fazer. E basicamente é isso. Nos vemos na próxima aula com o assunto de ebulioscopia.